Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Grande abraço a você que me dá o prazer e a honra da audiência. Começa mais um programa Ação na TV com você e por você nesta sexta-feira, né? Acabamos de assistir aí no nosso querido, né, e bem apresentado Cidade aí, né? As bandas, os grupos musicais, muito bacana, dando um outro clima, né? Aliás, os programas, na maioria, sempre na sexta-feira, trazem grupos musicais e abre espaço aí, né, para os talentos da nossa terra. O nosso programa Ação na TV, hoje, nesta sexta-feira, dá sequência e recebe o penúltimo, pela ordem de sorteio, o penúltimo candidato a governo do Amazonas, o Herbert Amazonas, presidente do PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que hoje nos dá o prazer da presença. E será o candidato a ser entrevistado daqui a pouquinho. Eu conto com a sua audiência, com a sua atenção. É mais uma oportunidade que o Programação na TV oferece a mais um candidato ao governo do Amazonas para expor as suas propostas e ajudar você de Manaus, né, do Amazonas como um todo, você eleitor, você eleitora, a entender melhor, a tomar conhecimento melhor das propostas hoje do candidato a governo do PSTU, Herbert Amazonas. Tá muito bem? A gente vai para um breve intervalo e volta já. Programação na TV, dando sequência à série de entrevistas com candidatos ao governo do Amazonas, hoje recebendo Herbert Amazonas, presidente do PSTU e candidato ao governo do Amazonas. Caríssimo Herbert Amazonas, boa tarde, obrigado por ter vindo, prazer recebê-lo. Boa tarde a você, Nonato. Em nome do PSTU, nós queremos agradecer a abertura do espaço para que o partido possa apresentar suas propostas, não só para a nossa cidade, mas para os demais 61 municípios do nosso estado. E parabenizar o programa Ação na TV por essa posição de abrir o programa para escutar as candidaturas, suas propostas. Em nome do PSTU, nós agradecemos o espaço e está de parabéns aí por prestar esse serviço aí para a população, para a classe trabalhadora e para a juventude. Ok, é um prazer e é um dever, né, de todos nós, esse tipo de contribuição, né? Quanto mais se possa, né, oferecer subsídios para o eleitor a nível de, né, conhecer as propostas de quem pleiteia um cargo, ainda mais o mais alto cargo político do Amazonas, que seria exatamente o governo do estado, tá certo? Mas Herbert Amazonas, eu comecei perguntando o seguinte: esse Herbert, que poderia ser Herbert, né? É um nome em inglês, né? Ele tem origem estrangeira, e o Amazonas é um nome assim de marketing eleitoral ou é ramificação familiar? Nonato, esse nome, o meu nome completo é Herbert, né? Tem uns que pronunciam Herbert, outros pronunciam Herbert. Aqui na nossa cidade aqui eu escuto bastante o Herbert, né? Quando eu tenho de sair, andar pelo sul do país, eu escuto mais o Herbert, né? Mas o comum mais aqui é o Herbert, sem a pronúncia do R. Herbert Amazonas Massulo. O Amazonas é da minha mãe, da família da minha mãe, certo? Amazonense, daqui também, e o Massulo é do meu pai, né? Eu sou filho de imigrante, meu pai veio bebezinho para o Brasil, e o nome de Massulo também por parte do meu pai. E aí o nome de estrangeiro, ele acaba soando muito assim diferente para nós, né? E aí eu resolvi usar só até o Amazonas, porque o Herbert já é estrangeiro, ainda botar mais o Massulo, aí que fica bastante estrangeiro, né? Mas eu sou daqui, o nome é daqui e é completo. Duas pessoas, né, dois telespectadores, perguntaram: pergunta esse Herbert, né, se ele tem ramificação estrangeira e tal, né? E se o Amazonas não é assim um marketing eleitoral, tá certo? Então aí está explicado. O nosso convidado de hoje é Herbert Amazonas, preside o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, como já disse, 53 anos de idade, é técnico em administração nível médio, foi 2 vezes candidato a vereador e já concorre ao governo do estado do Amazonas pela 4ª vez consecutiva, né? Qual o sentimento que move assim, né? Por que, mais uma vez, Herbert Amazonas,
candidato ao governo do Estado? Nonato, o nosso partido, ele tem a candidatura a nível nacional, né? Nós temos um projeto a nível nacional. O nosso candidato a nível nacional, o companheiro Zé Maria, metalúrgico. O nosso partido tem uma proposta para governar o nosso país, né? Nós defendemos um governo da classe trabalhadora. A nível nacional nós temos várias candidaturas e aqui em Manaus também a minha candidatura ela está a serviço de fazer esse debate político com a população, de apresentar as nossas propostas, uma proposta diferente das demais candidaturas. Nós queremos um governo voltado para atender os interesses da classe trabalhadora, interesses da juventude, da população pobre, né? Não só na nossa cidade, mas queremos fazer esse debate em todo o nosso estado, em todos os outros municípios. Então, a candidatura, ela está a serviço, tanto a minha, como do companheiro Zé Maria, como a dos companheiros nossos, tanto deputado federal como estadual, companheiro nosso Júlio Ferraz, que é o candidato ao Senado, estou a serviço de apresentar esse projeto alternativo, voltado para os interesses da população e da classe trabalhadora. Nós defendemos uma proposta diferente, uma proposta que a gente fala do socialismo, que acreditamos que a única forma da gente inverter a lógica dos investimentos públicos é invertendo a lógica de governar. E para nós tem que ser um governo para a classe trabalhadora, para a juventude, para a população pobre. Correto. O PSTU é um partido eminentemente de esquerda? Nós defendemos o marxismo, né? Nós somos uma organização que nós defendemos a Revolução Socialista e a nossa organização, ela defende o materialismo histórico como forma de analisar a sociedade. Então, nós somos um partido de esquerda, nós defendemos o marxismo, o leninismo e esse é o perfil do PSTU, a nível nacional, a nível regional. O senhor acredita que a defesa da filosofia marxista, né, e essa linha de partido de esquerda, no momento atual, no cenário atual da política brasileira, dificulta o crescimento do partido ou o partido vai segundo as suas expectativas? Nós temos um processo de crescimento das ideias socialistas. O PSTU, nós somos fruto, né, de um trabalho da organização da classe trabalhadora. Nós achamos que o que aconteceu, por exemplo, no leste europeu, o que aconteceu, por exemplo, em Cuba, China, que foi uma destruição das ideias do socialismo, né? E essas burocracias que administraram esses países com mão de ferro, ditatorialmente, contra os interesses da classe trabalhadora, apesar de administrarem um Estado fruto da Revolução Socialista ou da organização da classe trabalhadora, acabaram deformando, né, as ideias do socialismo. E o PSTU tenta levantar essa bandeira, limpar essa bandeira suja das máculas aí, dos crimes que aconteceram contra o socialismo, para que a gente levante essa bandeira bem alta e diga para a classe trabalhadora que essa é a bandeira dela, que esse é o projeto de governo para eles. E esse é o nosso papel, é fazer o debate. Essa pergunta sua, para nós, ela é muito importante porque ela dá a possibilidade que a gente possa esclarecer que o governo que houve na Rússia, após a morte do Lênin, foi instaurada uma ditadura militar contra os interesses da classe trabalhadora. Cuba também é uma outra ditadura que governa contra o povo trabalhador, contra a classe trabalhadora, né? E o nosso partido, o PSTU, nós somos profundamente contra essa forma de administrar que foi adotada nesses países. Então nós defendemos o socialismo sim, nós acreditamos que a única forma de atender às necessidades básicas da população, como saúde, educação, moradia, transporte, é um governo dirigido por nós, pela classe trabalhadora. Correto. Agora, de repente um marxista-leninista chega ao governo do Estado do Amazonas, né? Sim. Um Estado que pertence a um país democrático, né? Capitalista. Certo. Né? Eu lhe pergunto, encontraria dificuldade em pôr em prática as suas filosofias de governo em cima da filosofia marxista-leninista?
Teria algumas dificuldades. Quando você, por exemplo, um plano de obras públicas, que você vai discutir a estrutura, o funcionamento do Estado, você vai ter as forças contrárias, né, contra um governo que queira trazer condições de vida para a população, né? Então, os problemas eles vão existir e um possível governo dirigido pelo PSTU, nós queremos fazer esse governo voltado para atender os interesses da classe trabalhadora. E os problemas, conforme eles forem aparecendo, certo? Nós vamos procurar tentar solucionar. Correto. Candidato Herbert Amazonas, vamos então agora entrar naquelas questões pontuais, né? Os temas inerentes realmente à nossa região e, na verdade, temas que ensejam a expectativa do nosso eleitor, da nossa eleitora de Manaus, do interior, de um modo geral, tá certo? Quanto às suas propostas. Começando pela Zona Franca, né? Uma avaliação sua sobre a importância do modelo Zona Franca e, eleito governador, quais as mudanças, enfim, como é que compatibilizaria essa questão da modernização para assegurar uma competitividade do modelo, né, a nível de mercado de uma economia globalizada, né? E, ao mesmo tempo, a busca de novas alternativas de sustentabilidade econômica para o Estado, voltado para as nossas potencialidades vocacionais econômicas. Pois bem, nós temos um modelo econômico que, a cada processo eleitoral, Nonato, a nossa população, o nosso Estado, ele é trabalhado um processo assim de pressão popular, de que há forças que queiram tirar as fábricas daqui, né? Há pressão de retirar a Zona Franca. E passa a eleição, e entre a eleição, todo o processo eleitoral a gente vê isso aí. Quando veio agora a aprovação da Zona Franca... Por 50 anos, agora o fôlego foi maior. Foi maior, né? E a gente não vê esses inimigos, certo? Você vê que a grande maioria na Câmara Federal, né, votou a favor, não houveram muitos ataques profundos na retirada da Zona Franca, e o mesmo comportamento se deu também no Senado, né? Agora, é o modelo que existe, que é a sustentação, é a coluna vertebral, né, de existência do Estado do Amazonas. Daqui bombeia todos os recursos econômicos para o funcionamento do Estado. Um possível governo nosso, nós achamos que nós temos que também ter uma Zona Franca voltado para os interesses da classe trabalhadora. Hoje nós temos uma Zona Franca, um polo industrial, que ele dá condições da existência do Estado, né, da economia, né, mas, por outro lado, ela está voltada para atender os interesses dos empresários, né? Boa parte dos recursos, de toda a riqueza que é produzida na nossa Zona Franca, ela é exportada, vai para fora do nosso país, né? E nós temos aqui um trabalhador uma jornada enorme de trabalho, né? As esteiras são frenéticas, né? E a produção bomba a todo vapor. E esse ritmo de trabalho, ele está causando várias lesões nos nossos trabalhadores. Nós temos companheiros com lesões profundas de doenças ocupacionais, né? Os salários são baixíssimos e nós queremos, dentro do assento da SUFRAMA, do conselho que administra a SUFRAMA, nós queremos nesse assento defender um salário que possa atender os interesses dos trabalhadores decentemente, que os empresários assumam as lesões que causaram naqueles trabalhadores, porque hoje o trabalhador, Donato, ele fica lesionado e ele fica abandonado pelo empresário, pelo sindicato e pelo INSS, né? Então nós temos de ter um Estado que ele proteja esse trabalhador, porque é ele que produz a riqueza do nosso Estado, é ele que produz, certo, as condições para que hoje o nosso Estado sobreviva, né? Então esse é um ponto. Agora veja bem, nós achamos que quem dirige o Estado há 32 anos, a Zona Franca tem mais de 40 anos, né? Foi prorrogada por mais 30, não teve política
até o momento que, em alternativa ao modelo Zona Franca, né, se preparasse uma transição econômica para o Estado. Aí você acabou de falar das potencialidades do nosso Estado. Nós temos uma biodiversidade enorme, nós temos minerais, nós temos o nosso pescado, nós temos uma série de produtos que nós poderíamos construir uma indústria que respondesse, né, a esse processo de transição da Zona Franca. Então, nós do PSTU, nós defendemos a construção de indústria de base, uma indústria que produza, agregue valor e gere emprego, né? Então, um plano de obras públicas que a gente pudesse, de verdade, daqui, Nonato, a 50 anos, nós não estarmos sofrendo essa chantagem política, que olha, a Zona Franca vai sair, né? Nós temos um Estado rico, um Estado potencialmente em recursos naturais, na nossa biodiversidade, na nossa fauna, na nossa flora, mas não está a serviço do nosso povo, tanto do interior como da capital, né? Então, para esse modelo econômico que desenvolva o nosso Estado, nós queremos construir a indústria de base, para poder dar emprego, gerar emprego e a gente ter condições de não ficar nessa prisão chamada Zona Franca, principalmente nos períodos eleitorais. Nós temos condições de fazer isso, nós precisamos que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal invista pesadamente na construção dessas indústrias. Perfeitamente, né? Alguma coisa a falar mais sobre a Zona Franca ou já podemos passar para o próximo tema? Só para fechar esse tema, nós achamos que há uma organização que poderia, certo, ela também ter a participação dos trabalhadores. Vou dar um exemplo. O sindicato seria o responsável para que esses trabalhadores pudessem ter as suas reivindicações atendidas e ter um dirigente que pudesse apresentar, lutar para que as condições de trabalho melhorassem no nosso polo industrial de Manaus. Mas nós não temos. Nós temos um sindicato voltado para os interesses dos empresários, atrelado aos interesses da patronal e aonde acaba esquecendo esses trabalhadores que têm essa massa salarial muito pequena. Para você ter uma ideia, teve um estudo que há uns 2 anos nós fizemos, 72% de lucro as empresas do Distrito Industrial Alvero. A folha de pagamento dava 2% de todo o Distrito Industrial, né? Hoje ela chega a pouco mais de 4%. Mesmo se os empresários resolverem aumentar em 100% o salário dos trabalhadores, eles têm uma margem ainda de mais de 65% de lucro. Em qualquer relação comercial, Nonato, esse é um lucro significativo, mais de 60% numa lucratividade, né? Então tem gordura para queimar, tem condições de pagar salário decente, oferecer creche para todo mundo, pagar PLR decente. Mas aí a entidade sindical, ela não está a serviço de fazer esse trabalho. Então o governo do PSTU, nós temos que dar as condições para que o nosso companheiro que trabalha lá no Distrito Industrial, ele tenha seu emprego e tenha qualidade de vida, tenha condições de sair do trabalho e daqui 2, 3 anos não estar lesionado, né? Então esse é um problema que precisa ser solucionado e só há possibilidade de se fazer um debate se for um governo voltado para os interesses da classe trabalhadora. Porque hoje, qualquer candidato que chegue aqui, Nonato, e fale do seu plano de governo aqui para a Zona Franca de Manaus, eles não vão ter essa preocupação em trazer essa qualidade de vida, as condições de trabalho e de salário para a classe trabalhadora. Essa candidatura do PSTU, ela está a serviço disso, de trazer essas transformações, porque nós vamos estar a serviço de melhorar as condições dos trabalhadores, porque o desempresário já tem muita gente que cuida deles aí. Perfeitamente. Já acabei de ver a nossa Francisca chegar ali com um copinho d'água, né? Vamos permitir aqui que o nosso convidado de hoje, né, Herbert Amazona do PSTU, molhe a garganta, e nós também. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já com a questão da saúde, da educação, do transporte, da segurança, temas também de iminente interesse para o eleitorado do Amazonas. Tá bom? A gente volta já.
Muito bem, olha, a Dona Maria, auxiliadora aí do bairro Valparaíso, um grande abraço a toda essa gente querida aí do Valparaíso, de toda a Zona Leste, Norte, de todas as zonas de Manaus. Está muito bem, obrigado pela audiência. Mas ela queria que eu repetisse mais uma vez, qual o significado, né, da sigla PSTU. Então, Dona Maria Auxiliadora, para a senhora, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Não é unificados, né, no plural, no singular, unificado, tá? PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, tá bom? Obrigado pela sua audiência, Dona Maria Auxiliadora. Muito bem, vamos falar então de saúde, né? Candidato Herbert Amazonas, o que o senhor pensa de novo, né? De novidade, de ideias novas, né? Para diminuir a evasão escolar, para melhorar a qualidade de ensino, para alargar, né, a oferta de ensino de boa qualidade para os nossos estudantes amazonenses. Certo. A questão da educação, esse ano que passou nós fizemos uma mobilização a nível nacional, Donato, de que a gente e o movimento estudantil, o movimento sindical, fazia uma reivindicação de 10% do PIB já. De investimento para os estados, né? O que é que acontece hoje? Por exemplo, nós temos uma faixa no orçamento público de 3% a 4%, que não atende às necessidades na hora de distribuir esse volume de dinheiro para os estados, né? Então, movimentamos essa campanha a nível nacional com os estudantes, professores, para que a gente pudesse injetar mais recursos na educação para que pudéssemos ter um outro projeto de educação. Voltando essa discussão para o nosso estado, nós temos um problema sério. O Enem, esses últimos resultados que saíram, o Amazonas fica nas últimas colocações, né? O acompanhamento nas séries básicas, médias e superiores, o investimento ele é muito insignificante, né? Então, parte dos recursos também, né, eles são drenados para a iniciativa privada e acabam esses recursos não se tornando volumes de dinheiro que possa atender às necessidades em salário, em condições estruturais do professor, em condições de trabalho, né? Falta de investimentos em escola. Então nós achamos que para a gente resolver esse problema, que durante esses 32 anos, esse grupo que governa a gente não conseguiu solucionar, nós defendemos que o governo federal tem que aumentar as verbas. O governo da gente, nós vamos pressionar o governo federal para que coloque mais recursos para a gente aplicar na educação. Nós temos de ter uma educação pública. Nós não podemos ter um estado que a educação vire mercadoria. A nível nacional, nós defendemos a mesma coisa com o companheiro Zé Maria, candidato a presidente, que nós temos que ter esse serviço público voltado para atender os interesses da população, né, da classe trabalhadora e da nossa juventude. Nós reivindicando o reajuste, o aumento de 10% do PIB já agora e para as faculdades e escolas públicas. Nenhum centavo pode ser passado para a iniciativa privada. Porque o que acontece? O governo pega, aloca dinheiro e repassa para universidades e escolas particulares. Nós somos contra isso. Eu acho que os recursos públicos são para investir nas escolas públicas, no ensino público. Então nós defendemos essa parte do orçamento, né? Nós defendemos a redução da jornada de trabalho do professor, nós defendemos que se construa mais escolas em condições que tanto os alunos como os professores possam se sentir bem. Nós achamos que nós vivemos num momento histórico que as nossas crianças e a nossa juventude, elas têm que ter escola de tempo integral, certo? Para que elas entrem de manhã e saiam à tarde e tenha todas as condições e o Estado possa oferecer essas condições. Então não dá para a gente oferecer essas condições drenando o dinheiro público para a iniciativa privada. Então nós achamos que os diretores de escola, eles têm que ser eleitos pela comunidade, pelos alunos, pelos professores.
E a carga, a jornada de trabalho também tem que ser reduzida para que o professor ele possa ter aquele tempo dele se especializar, né, dele poder se desenvolver melhor na sua profissão, né? Onde as escolas, por exemplo, o professor, ele não tem uma sala do professor que ele possa sentar, ter um computador à vontade a serviço dele ou ler um livro, né? A sala do professor ele acaba sendo uma sala de espera para a campainha tocar e ele voltar para a sala de aula. Nós não podemos ter essas condições educacionais, né? Então, nós queremos chamar a categoria e construir um grande congresso nessa categoria, Nonato, que a gente possa discutir todos esses problemas. O governador dizer que nós temos tantos milhões, porque é bilhões no orçamento, e depois de você levantar todos esses problemas, fazer um grande congresso, traz os professores, funcionário público dos interiores, a gente faz um grande encontro e discute os problemas. E tira-se uma comissão, que a gente pode chamar de conselho, ou se eles quiserem dar outro nome, eles vão ficar à vontade para fazer, e vão administrar esse dinheiro que está alocado no orçamento público para a educação. Isso é o novo, Nonato. Isso é o diferente. Como é feito hoje? Hoje tem o governador e o secretário, eles gastam o dinheiro do jeito que eles querem, certo? Aqui em Manaus, ou lá no interior, ou qualquer município, não toma nenhum conhecimento do que foi feito com aquele dinheiro, né? E acaba não prestando conta e vem aí o processo de corrupção, de dinheiro superfaturado nas obras, né? Então, isso é o velho, é o que faz agora, certo? Nós queremos revolucionar a administração, nós queremos os estudantes participando desse conselho, nós queremos o professor, nós queremos o morador, da cidade também, do bairro, para que ele possa ter o poder de dizer o que vai fazer com aquele recurso, né? Então aí, basicamente, nós vamos estar respondendo e colocando o trabalhador da educação, o aluno, certo? A comunidade a par de todo o orçamento que tem. E aí, se você juntar 200, 300 trabalhadores eleitos naquela assembleia para administrar esse trabalhador, como é que vai se fazer desvio de verba tendo 200, 300 pessoas administrando esse recurso, né? Então, isso é o novo, né? Nós queremos fazer esse debate, o governador, com os nossos educadores, com os nossos trabalhadores da educação. Para nós, isso aqui é governar diferente, é uma nova forma de governar. Pois não. Bom, queria que me confirmasse o tempo, já estamos, né? Como passa rápido, né? Vamos entrar na área da saúde. Vamos. Vou pedir agora um pouquinho mais de poder de síntese, porque para a gente poder falar de saúde um pouquinho também, quanto às suas ideias, quanto à segurança. Está muito bem? Tudo bem. Saúde, o que temos de novo aí? Saúde, nós temos um diagnóstico assim meio tenebroso. De cada 800 pessoas que nós temos no estado, uma tem direito a leito. O nosso estado investe 1,57 centavos por cada morador. Nós temos o interior do estado que não tem hospitais que atendam as necessidades da população. Na nossa cidade, em Manaus é pior também ainda, a situação ela é calamitosa. Então nós achamos que alguns interiores mais longe nós temos de ter hospitais de alta complexidade que possa atender a população lá de São Gabriel da Cachoeira, que o camarada com uma doença grave que precise ser locomovido para chegar até a cidade, não consegue nem chegar aqui, morre pela distância. Então lá nós temos de ter um hospital de alta complexidade, Parintins, enfim, nos interiores, nas cidades mais distantes, o governo ele tem de estar nessas localidades para atender. E fazer concurso público, contratar médico, enfermeiro, os funcionários adequados para fazer a saúde funcionar. A questão também
nós achamos que não pode fazer da saúde pública repasse para as empresas particulares. Então nós queremos cortar as terceirizações, cortar verba para a iniciativa privada, para que esse recurso fique também no setor de saúde, e a gente eleja também um conselho de 200, 300 pessoas através de uma assembleia e um congresso que possa administrar esses recursos para evitar corrupção e para evitar desvio das verbas públicas. Esse é o novo também, nós defendemos uma outra forma de funcionar a saúde, não só na mão do governador e do secretário. Nós queremos a população administrando, os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores da área administrativa e as pessoas que utilizam do serviço. Tem de estar discutindo e administrando junto com a gente. Perfeitamente. Temos só 2 minutinhos, né, para falar sobre segurança, né? O que o senhor pensa e de que maneira pensa, né, melhorar a segurança no estado do Amazonas? Nós achamos que nós temos de unificar as duas polícias. Né? Unificar a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nós não podemos ter uma polícia de primeira categoria e polícia de segunda. Nós temos de unificar a polícia, reajustar o salário, né? Dar condições dos trabalhadores da área de segurança se associar um sindicato, ter sua entidade representativa para poder fazer a discussão dos seus problemas, da sua categoria junto com o governo, né? Então nós defendemos a unificação da polícia, nós defendemos que eles tenham direito à sindicalização e que eles possam participar também de um conselho de segurança junto com o bairro. E nós queremos desmilitarizar a polícia, nós não podemos ter uma polícia, certo? Hoje com a estrutura que ela tem. Nós temos de democratizar essa polícia e ela tem que ter nos bairros, junto com a comunidade, certo? A fiscalização da comunidade e fazendo esse debate com o governador do estado. Perfeitamente. Muito bem, então nós estamos finalizando esta entrevista com o candidato Herbert Amazonas do PSTU, tá certo? Considerações finais, 30 segundinhos, candidato. E muito obrigado pela sua presença no Ação na TV. Obrigado a você e não esqueça de acessar a nossa página no Facebook, PSTU Amazonas, e nós vamos estar com toda essa discussão que nós fizemos aqui na nossa página e mais uma vez agradecer a oportunidade de abrir o canal, o seu programa para que o PSTU possa apresentar suas propostas, Nonato. Foi um prazer muito grande receber o candidato Herbert Amazonas do PSTU. Desejamos sucesso no seu projeto político. Bom, minha gente querida, um bom final de semana. Quero dizer que na segunda-feira estaremos fechando esta série de entrevistas com candidatos ao governo do Amazonas, recebendo aqui o candidato Abel Alves, do PSOL. Tenham todos um bom fim de semana, grande abraço, curtam bem esse fim de semana e na segunda estaremos aqui no mesmo horário, 2h20, recebendo o candidato Abel Alves, do PSTU. Grande abraço, bom fim de semana.